Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Vamos conversar agora sobre a avaliação de que a avaliação da UFRR de 2020, prova de história. Com quem, é claro, eu, professor Emerson Soares, professor de História aqui do Acadêmico. Sejam bem-vindos e vamos que vamos! Bora lá! Opa, primeira questão. Fomos para onde? Para a pré-história geral. Dou uma olhada aqui, vejo Luzia. Então, me remeto aqui à pré-história geral. Pessoal, é importante, que também ali tem alguns tópicos, como nós já vimos em questões anteriores, a pré-história do Brasil, beleza? Então ali é bem importante dar uma observada nesse aspecto, tudo bem? Vamos lá, pessoal, vem comigo. Questão 1 no vestibular de 2020. Pesquisadores do Museu Nacional, que pegou fogo no dia 2 de setembro de 2018, estimam que o trabalho de reconstrução de Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas, pode renascer já em 2020. A reconstituição de um dos itens mais preciosos da instituição bicentenária começará no segundo semestre de 2019. Não será uma tarefa simples, dividido em 3 etapas: diagnóstico, uma reconstituição virtual e, enfim, a remontagem física. O procedimento deverá levar cerca de 1 ano. Para o trabalho de reconstrução do fóssil, daquela que é a chamada de a primeira brasileira, será montado um laboratório e o investimento poderá chegar a 3 milhões de reais. Beleza? Bom, a questão que chama aqui, fizemos então um preâmbulo, estamos então falando ali da pré-história, Luzia, pré-história brasileira, A importância de Luzia para os estudos da pré-história aqui do Brasil, também da pré-história mundial, reside no fato de que o fóssil, foi descoberto por cientistas asiáticos no século XIX. Não, ela foi descoberta no Brasil. Refutou a tese de que o continente africano foi povoado originalmente por europeus. Bom, na realidade, o continente africano, vai começar o seu processo ali de povoamento, com o início do surgimento, dos homos, e anteriores, ali dos pantropos, do australopiteco, do homo bonsai, então tem uma série de gêneros. Não, Auxiliou na análise arqueológica da região da Bahia? Não, ela é de Minas, ok? Tornou-se referência internacional para os estudos sobre a ocupação do continente americano? Beleza, essa aqui é a nossa alternativa correta. Por quê? Ela se torna uma referência, para esse processo de ocupação. Vamos lá, galera, preste atenção. A ocupação dessa nossa região, ela se dá da seguinte forma, ou através de 2, na realidade, 3 correntes migratórias. E temos 2 formas. Uma teoria que é chamada de teoria alóctone e uma outra que é autóctone. Ali na Serra da Capivara, vamos começar pela autóctone. Vestígio, datados ali de mais de 50 milhões de anos atrás. Ok. Um outro processo, então, seria ali a vinda dos alóctones, Então, pelo Estreito de Bering, ok? E também chegando ali pelo processo de migração da corrente malaio-polinésia. É bom a gente observar que essa chegada da questão da Malaia e Polinésia
vai chamar a atenção aqui para o aspecto da Luzia. Por quê? Porque a Luzia tem traços, né, australianos e tem traços também negros. Diferentemente do processo de chegada aqui na região norte, que dá ou se data mais ou menos por volta de, segundo alguns estudos, né, do Instituto Amazon, por volta ali de 14 mil anos antes de Cristo. Beleza? Então, o pessoal aqui chega aqui tem, então, características asiáticas e não terá os mesmos traços de Luzia. Beleza? Bora cá para a nossa próxima questão, né? Beleza, questão de número 2. A expectativa de vida é pequena na Idade Média, tá? Os velhos são mais ou menos considerados uma exceção. Certos textos falam com uma frequência de uma pessoa ou personagem que é velho quando ele não tem mais do que 45 anos. Meu Deus, me assustei agora. Eu tenho 42. Né? Se observar a duração da vida dos reis da França, é excepcional morrer com mais de 50 ou 55 anos. Os espaços sociais nos quais homens e mulheres têm vida mais longa adquirem um prestígio crescente. Isso é verdade, sobretudo nos meios que adotam uma alimentação mais selecionada e seguem uma dieta mais sadia, a saber, nos meios monásticos. Né? Ao longo da Idade Média, os velhos beneficiaram, assim, dessa imagem dos velhos monges. Além disso, em uma época marcada pela ausência de arquivos ricos, a memória torna-se apanágio dos velhos, ou seja, condição dos mais velhos. E como os homens da Idade Média atribuíam muita importância à ancestralidade de um costume ou de uma tradição, a população consulta-os a respeito de todos os assuntos. Precisamos aprender um pouco mais com o período medieval, pelo menos neste quesito. Em outros também, mas especificamente nesse. Jacques Le Goff, considere as assertivas a seguir. A pirâmide etária da população europeia ocidental na Idade Média apresenta baixas taxas de mortalidade. Não foi isso que foi colocado para a gente. Ok? Por quê? Estamos falando aqui que é exceção, então não seria um baixo. A qualidade da alimentação pode ser vista como elemento definidor da posição social na sociedade medieval europeia. A longevidade dos monges cristãos significa a importância de repositório de relatos de autoridade para as relações sociais feudais europeias. E 4. O processo de urbanização durante a Idade Média europeia ocidental foi planejado de acordo com as demandas dos grupos sociais populares. Galera, já antecipo aqui para vocês que essas duas alternativas estão corretas. Por quê? Considerando, então, as afirmativas a seguir e pelo que fora exposto aqui no texto. Beleza? Bora lá, então. Vamos ver o que está pedindo aqui para a gente. É correto. E aí agora, comando de questão. Eu considerei as duas como verdadeiras, entretanto, eu preciso observar o que o comando de questão está pedindo para mim. Por quê? Às vezes, o comando de questão me pede as alternativas incorretas. Então, eu preciso observar muito bem o meu comando de questão. É mais ou menos aquela situação. Mamãe falou, filho obedece, porque senão vamos ter problema. Então, presta atenção, cristão. Presta atenção no comando de questão para você não marcar a alternativa errada ou a certa. Vai depender, então, do comando de questão. Diante desta perspectiva, observamos que a nossa assertiva correta é a alternativa E. Beleza? Tranquilo, sossegado.
Bora lá para o próximo. Questão 3, tá? Vamos lá, pessoal. Nessa questão 3, a gente precisa observar o seguinte. Felipe de Beaumont, né, no fim do século XIII, né, compreendera bem o problema. Espera aí, qual o problema? Vamos ver. Vemos muito boas cidades onde os burgueses, pobres e os de condição média não participam de maneira alguma na administração da cidade, que está inteiramente em mãos dos homens ricos. Estamos falando aqui da transição feudo-capitalista, tópico sempre ou muito recorrente nas nossas avaliações aqui da Universidade Federal de Roraima. Porque a comuna os teme devido à sua fortuna e ao seu parentesco. Acontece que uns são prefeitos, jurados, recebedores e que no ano seguinte transmitem sua função aos seus parentes próximos. Os ricos entendem-se para subtrair sua contabilidade a qualquer controle e é em vão que se levante contra eles uma acusação ou fraude ou embuste, né, por mais fundada que seja. Assim sendo, os pobres não podiam tolerar, mas não sabiam qual a maneira justa de exigir seu direito, exceto atacá-los. Levando em conta seus conhecimentos sobre a história do medievo europeu, assinale a alternativa que apresenta corretamente o problema mencionado. Espera aí, gente. Século XIII, formação, ou seja, estruturação, consolidação do renascimento comercial, né? Estruturação, então, do renascimento urbano, ali a partir, né, do final do período das cruzadas, estamos vivendo o quê? Uma reabertura dessas relações ou dessa questão do comércio, começo de um processo de organização ali, de centralização, né? Portugal ali já está fechando esse processo, né? Ok? Então, pronto, vimos o contexto. Vamos voltar para cá. A oposição entre a igreja cristã e os valores aristocráticos seriam esses fatores, né, que falam sobre o problema mencionado. A ascensão camponesa na estrutura de privilégios, a associação entre a posse de terras e o poder político, a influência da perspectiva racista nas relações feudais de produção, em relação entre o teocentrismo e a valorização do comércio. Galera, o processo, então, da discussão está entre a associação da posse da terra, né? Porque essa região, às vezes, então, pertencente a essas famílias mais abastadas. E a questão do poder político. Vamos lembrar? É uma das características, né? Até a consolidação dessa conversão, né? Ali a partir do século XV, XVI, né? Que inicia-se ali a questão do mercantilismo, e a partir do processo do mercantilismo, nós vamos ter o quê? Nós temos uma característica fundamental, que é o entesouramento, o metalismo. E a partir daí, o que demonstra a riqueza das pessoas está ligada a seu ou a sua, né, tanto do indivíduo quanto de um Estado, de entesouramento. No entanto, este processo aqui estará fazendo o quê? Ligando e associando poder a quê? A posse da terra. Fechado? Não te esqueces. Todo o período medieval estará associando essa relação. Posse da terra, poder político, né? E também não podemos esquecer, né, tirando essa questão do contexto aqui urbano, a condição e a quantidade de servos. Por quê? Sem servos não haveria então a produção de alimentos durante esse período aí do medievo ou período medieval. Bora aqui na sequência. 4, vamos lá. Diversos projetos abolicionistas invadiram a cena política brasileira no último quarto do século XIX, né?
O século XIX, né? No último quarto do século XIX, vai ali a partir de 1875. 19, 18 mais 1. O último quarto divide em 4, então em 4 partes o século, a partir então de 1875. Fechou no foco, beleza? O de André Rebouças foi um dos mais radicais, talvez por isso tenha acabado derrotado. Dedicado a compreender os mecanismos que emperravam o desenvolvimento do país, chegou à conclusão de que vivíamos um bloqueio estrutural para a emergência de indivíduos livres e que a libertação dos escravos por si só não seria suficiente. A era da escravidão, né? A trajetória e as ideias do engenheiro baiano André Rebouças, mulato, filho de um relevante membro da elite política monárquica no Brasil, demonstravam a diversidade do movimento abolicionista no século XIX. Sobre as lutas pela abolição do sistema escravocrata brasileiro, assinale a alternativa correta. Bom, a luta alternativa A, a luta radical pela extinção imediata da escravidão no século XIX, comprova a existência de uma elite aristocrática abolicionista ligada à agroexportação cafeeira, cafeeira em permanente confronto com a coroa brasileira, né, desde os tempos da Assembleia Constituinte de 1823. B. A defesa da abolição da escravidão, da reforma agrária e da consequente transformação dos ex-escravos em pequenos produtores rurais independentes comprova, né, a presença do ideário modernizante nas lutas abolicionistas. C. O projeto de abolição radical que compreendia a libertação dos escravizados, mas também a democratização do acesso à terra, que teve, por apoio dos setores da alta cúpula do Exército, a despeito da manutenção do respeito hierárquico à função estatal de punir as fugas de escravizados. D. A proposta de promoção da cidadania política plena aos escravos acompanhou o debate abolicionista brasileiro, atenuado ao longo do século XIX. O crescimento das revoltas escravas e, consequentemente, arrefecendo, né, como consequência, o preconceito racial no Brasil monárquico. Eu adoro essa questão de arrefecer, né? Século XIX é o século do positivismo no Brasil. E sendo ali a questão do positivismo, o que mais me chama a atenção, né, tem ali uma característica muito ímpar no Brasil, o racismo científico. Tá? Então, a ala radical, ok, do movimento abolicionista consolidou a articulação de todos os senadores do Império a defender a inserção dos ex-escravos na sociedade e a desobediência civil, né, com a Lei Saraiva-Cotengipe, aprovada pelo Parlamento Brasileiro na segunda metade do século XIX. Pessoal, radical. Então, aqui traz, olha aí, sobre as lutas pela abolição, né, do sistema escravocrata brasileiro, assinale a alternativa correta. A defesa da abolição da escravidão, reforma agrária e da consequente transformação dos ex-escravos em pequenos produtores rurais independentes comprova a presença de um ideário modernizante nas lutas abolicionistas do Brasil, que é o contexto aqui que nos traz o André Rebouças. Pessoal, por quê? O que eu vou ter aqui? A partir de 1850, o que eu tenho? Vamos lá. Esse processo se torna mais sério, né, através de algumas legislações. Primeira delas, né, há uma pressão por parte da corte inglesa, tá, para a abolição da escravatura já há ali há alguns anos. O problema é, esse processo se torna mais célere a partir de quê? Da tarifa Alves Branco, de 1844. O que acontece? A tarifa Alves Branco tem como resposta a tarifa Alves Branco brasileira, que passa a fazer o quê? A taxação dos produtos ingleses salta de 15% e terá uma variação entre 20% a 60%, a depender se o produto
vindo da Inglaterra, tem concorrente similar no Brasil. Beleza? Então, nesse período, o professor ficou doido? Não, isso é um surto industrial de 1844, era Mauá. Beleza? Consequência, a Bill Arden, com a questão, né, de ser autorizada, ou o parlamento inglês autorizando o quê? Os navios a abaterem, né, ali os navios que estivessem fazendo o transporte de negros, né, ou o tráfico de negros nos Sete Mares. Na sequência, 1850, duas legislações. Eusébio de Queiroz proibindo, então, o tráfico negreiro. E a segunda, né, que aí vai trazer para nós a seguinte concepção. A lei de terras, né, que ali, então, passa a ser o quê? Obrigatório o registro e a questão da compra. E isso inviabiliza a posse de terra dos escravos e também vai dificultar a vida, né, dos migrantes da segunda fase, ok? Que ali vai de 1850 a 1870. Qual é a segunda fase, professor? Sistema de parcerias, ok? Bom, vamos lá para a nossa próxima questão. Opa! 5, né? Nos anos de 1960, os macuxis eram humildes varredores de ruas de Boa Vista que mal ousavam levantar os olhos do chão e pareciam querer fazer-se invisíveis para aquele mundo hostil que os rechaçava ostensivamente. Viviam então ao lado mais sombrio da fricção interétnica, relegados à absoluta marginalidade social, cultural e econômica. 40 anos depois, eles eram protagonistas de uma das mais célebres batalhas judiciais dos tempos modernos, ao defender, em igualdade de condições, os seus direitos territoriais. Os esforços dos advogados dos macuxis foram cruciais para que os indígenas da Raposa Serra do Sol saíssem vitoriosos na decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou invasores arrogantes e belicosos. A educação formal transformou a invisibilidade macuxi numa demonstração exemplar de agencialidade política. Antropologia brasileira, ciências sociais no mundo contemporâneo. A política indígena em Roraima, identidades indígenas e nacionais na fronteira Brasil-Guiana. Né? Considere as assertivas, né? Então aqui, Cezinho, considere as assertivas. A Raposa Serra do Sol, né, é uma das regiões do norte amazônico compostas por vastos, né, compostos não por densa floresta, né, campos, atraindo interesse de fazendeiros e pecuaristas. Sim, né? Uma das consequências da luta indígena para a região foi a criação do Conselho Indígena, né, do CI, nos anos de 1980. O Serviço de Proteção Índio, criado ainda no século XIX, né, para dar assistência aos indígenas de Roraima, não somente de Roraima, né, o Serviço de Proteção do Índio, o SPI, vai vir ali, né, com a questão do Rondon, né, do projeto Rondon. A questão da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol foi encerrada em 1993, após o reconhecimento pela FUNAI. Bom, o texto aqui coloca outra questão. Né? Vamos lá. É correto afirmar que são verdadeiros, são verdadeiras somente. Pessoal, aqui há de se observar, né, que somente a alternativa 1 está correta. Então, sendo a nossa assertiva correta, a assertiva B. Pois as outras, né, elas tratam de quê? Vamos lá? Elas tratam especificamente, né, de criação de quê? De conselhos, ok?
de conselhos e a alternativa 4, ela não está de acordo com o texto aqui da questão, ou seja, se tornando então, não é um reconhecimento da ou pela FUNAI. No caso, essa questão do reconhecimento da terra indígena, ou o aspecto do que se chama então de reconhecimento dos direitos dos povos originários, acaba indo até o Supremo Tribunal Federal, não passando ali somente pela questão do órgão da FUNAI. E os outros dois são as criações do Conselho, né, de Roraima, e o SPI, que não foi criado somente aqui para Roraima. O CIR, sim, né, seria ali o Conselho Indígena de Roraima, ok? Que inclusive agora recentemente teve ali uma ampliação, né, no seu quantitativo de participantes. Beleza, galera? Informação nova, informação quente. Vamos lá. Questão 6. Bora, vamos comigo. A revolução social. Beleza. Cabanagem, movimentos sociais e igualdade de direitos, que explodiu em Belém do Pará em 1835, né? Finalizando em 1836, se interiorizando, né, até chegar aqui a Manaus em 1840, deixou mais de 30 mil mortos e uma população que só voltou a crescer significativamente em 1860. Esse movimento matou mestiços, índios e africanos pobres ou escravos, mas também dizimou boa parte da elite da Amazônia. O principal alvo dos cabanos, nesses movimentos, eram os brancos, especialmente portugueses mais abastados. A grandiosidade dessa revolução extrapola o número e a diversidade das pessoas envolvidas. Bom, e aí aqui então me retorna, né? Ok, as revoltas regenciais, né? Aí o que eu vou precisar observar aqui? O que a gente tem, né, desses aspectos das revoltas regenciais? O movimento de contestação armada em relação à ordem monárquica brasileira, né, que altera profundamente as estruturas sociais e econômicas estabelecidas a partir do estabelecimento de harmonias entre os poderes constitucionais do Império? Não, gente. Na realidade, nós temos uma outra situação, né? As discussões ficando ali centradas, né, durante o período regencial, porque aqui, 1835, nós estamos no período regencial. E a partir desse momento, o Brasil, então, fica quase que desassistido, né, no seu todo. Então, esse é um dos períodos de maior conflito e maior turbulência, né, da história do Brasil. Foram levantes majoritariamente republicanos que conseguiram mobilizar populações pobres, em particular escravizados, no Brasil monárquico, demonstrando que a questão da centralização do poder foi objeto de muitas disputas ao longo do século XIX. C. Foram movimentos que eclodiram nas províncias nordestinas, não somente que lutaram pelo estabelecimento de um sistema monárquico descentralizado. Essa questão de centralização, descentralização, está ligada ali aos grupos ou às elites econômicas, né? Alguns, então, desejando maior autonomia, outros desejando menor autonomia. Beleza? D. Podem ser entendidas como respostas radicais à política centralizadora do Império, que restringia a autonomia financeira e administrativa das províncias brasileiras e tinha em comum a crítica liberal de tendências absolutistas, né, persistentes no governo de Dom Pedro II. Em sua maioria eram revoltas lideradas por grandes proprietários de terras que exigiam uma posição mais forte e centralizadora do governo imperial brasileiro, provocando embates entre portugueses e brasileiros que chegaram a colocar em risco a independência do Brasil. Pessoal, um dos aspectos mais interessantes é que foram levantes de caráter republicano, né, que conseguiram mobilizar também populações pobres e, em particular, ali, escravizados no Brasil monárquico, demonstrando que a questão da centralização do poder foi objeto de muitas disputas
ao longo de todo o século XIX. Beleza, então? Levaram-no ao DGS, Direção-Geral de Segurança, e ali o agente perguntou-lhe se conhecia Fremilo. Estes interrogatórios prolongaram-se por 3 meses. Ao fim de 3 meses, acabou por assinar um ato de culpa que dizia que era do Fremilo e que juntava e que levava pessoas para a Tanzânia. Nos interrogatórios, a pancada era tão forte que 2 vezes desmaiou. Tá? As lembranças descritas, né, são de um moçambicano torturado pelas forças repressivas portuguesas que combatiam a Frente Liberal de Moçambique, Fremilo, fundada em 1962. Esse relato nos auxilia na compreensão das lutas de independência, né, colonial africanas, que marcam o cenário internacional da segunda metade do século XX. Neocolonização no século XIX, tá? Fragmentação daquele território e divisão conforme os interesses, né, das potências industrializadas europeias, tá? E ali depois o processo de independência, né? Entre as causas e as consequências desse processo histórico, né, que são essas lutas pela libertação do sistema colonial, que também fica conhecida como processo de descolonização da África. Tá? Pode-se apontar, respectivamente, a o fortalecimento do nacionalismo africano e a permanência de dependência econômica externa, né, em vários países da África. B. A influência de várias vertentes das doutrinas socialistas na África e a extinção das desigualdades sociais no continente africano. C. O apoio diplomático do governo francês, né, aos princípios da Conferência de Bandung e a militarização dos Estados africanos independentes, a soberania dos povos defendida pela Organização das Nações Unidas e a pacificação definitiva dos conflitos políticos e étnicos nas regiões independentes da África, o esforço internacional do mito de superioridade europeia e a eliminação do racismo nas regiões africanas libertadas do colonialismo. Pessoal, todo aspecto ligado a um processo de independência e de autonomia estará ligado a que contexto? É foco, né? Consolidação dos estados modernos, né? Organização, então, ele vai estar ligado no fortalecimento do quê? Do nacionalismo. Entretanto, né, no contexto africano, eu ainda terei ali a permanência da dependência econômica externa, né, em vários países da África. Há a saída, mas há a substituição do colonizador por um governo próximo ao do colonizador. E aí é um outro processo que será o processo de organização da autodeterminação desses povos que vem aí, né, se arrastando e se organizando. Já se organizou em muitas regiões, mas nós ainda temos diversas sequelas. Beleza? Questão de número 8, né? Senta aqui neste banco, pertinho de mim. Vamos ler o Tratado de Versalhes. É isso aí, né? A questão aqui, né, dessa questão do cartoon, rasgo ou não rasgo, né? Aqui que o Adolf Hitler, né, está aqui colocando aqui, né, a questão do Tratado de Versalhes, né? Ou seja, assim falou Juca Pato, divertidos de uma confusão dramática, São Paulo, Companhia Editora. O que a gente vai trabalhar aqui, pessoal? Vamos observar? O cartunista brasileiro Belmonte retratou no cartoon a seguir um dos episódios mais importantes do período entre as 2 guerras mundiais, as consequências das determinações do Tratado de Versalhes, imposto à derrotada Alemanha no ano de 1919.
O tratado também, né, Constituição e organização ali da República de Weimar. O tratado também contribuiu para profundas mudanças políticas naquele país, né, dentre elas, né, levando à ascensão do regime nazi-fascista. Sobre o período entre guerras, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes representou um triunfo das propostas do presidente norte-americano Thomas Woodrow Wilson, garantindo, portanto, estabilidade política no continente europeu, a despeito das centralidades dos Estados Unidos na América e a diplomacia internacional. Não. Os 14 pontos que ele colocou, que ele trouxe, né? Um deles, então, vamos deixar essas situações para lá, diminuir o aspecto das retaliações, mas aí teve um aspecto interessante, tá? A Germânia, né? Ali a França estava com um problema, né? Ali quando então perde a Guerra Franco-Prussiana em 1870. E ali esse processo veio à tona e o sentimento de vingança, né? Estava com sangue nos olhos e ela acaba sendo extremamente dura, né? A Organização Diplomática Internacional, conhecida como Sociedade das Nações, proibiu formalmente o recurso à guerra, impedindo seu uso como alternativa no caso de ruptura entre os países membros e garantindo dessa forma décadas de paz. Bom, essa Sociedade das Nações, que depois ali, né, culmina na ONU, né, não vai, que é um conjunto das nações que efetivamente vão se organizar e ali vão então efetivamente organizar e produzir o documento, tá? Que no caso será então o Tratado de Versalhes, tá? Tratado de Versalhes porque foi assinado ali na França. C. As diversas contradições sociais e econômicas entre as principais potências europeias provocaram no período que precedeu a Segunda Guerra Mundial uma corrida armamentícia e nuclear, bem como conflitos militares e regionais e coloniais, e eras coloniais, a Conferência de Paz de Paris, a despeito das imposições alemãs, guiou-se por princípios de inovação no que concerne a divisão de terras e população, né? Notadamente quanto ao direito de autodeterminação de suas nacionalidades. E a nossa alternativa correta é esse, né? Porque essa Conferência de Paz de Paris, que efetivamente, né, vai assinar, ou seja, gerará o Tratado de Versalhes, ela então observa o quê? Essa questão da autodeterminação e a diversidade, para que então se evitasse. Não queriam então dividir o território, ou melhor dizendo, né, fragmentar este território. Tá? E ali carregado, mas infelizmente, né, ali teremos a Segunda Guerra Mundial. Ok, galerinha do bem? Questão 9, né? Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social. Pessoal, duas questões relacionadas, né, nesse período aqui a quê? A questão do território indígena, né? Nós vimos ali uma questão agora há pouco, né, falando do processo, né, que chega ao Supremo Tribunal Federal, e outra questão fazendo essa observação com a gente também. Vamos ficar ligados, vamos ficar antenados nesses aspectos, tá bom? Sobre as terras que tradicionalmente ocupa, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 1. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas e as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar. Manutenção da cultura, né, meus nobres? Né? Ou seja, tanto a sua reprodução física, porque cultura diferente, né, aspecto diferente. Eu hoje me lembrava de um aspecto, né, enquanto conversava ali sobre a história de Roraima, é a questão da terra preta, né, que é uma característica. Mas vamos voltar para cá, que é uma característica dos indígenas, né, segundo seus usos, costumes e tradições. Esse trecho é da Constituição Federal, né, do Brasil. A Constituição brasileira, promulgada no ano de 1988, pode ser considerado um marco na conquista e na garantia dos direitos pelos indígenas no país.
Como é que ela, então, é um novo marco? Ao estabelecer novos paradigmas para as relações entre Estado, a sociedade brasileira e os povos originários ou os povos indígenas. A partir do exposto, analise as seguintes afirmativas. Vamos ver aqui, né? Enquanto o Estatuto do Índio, promulgado em 1973, previa prioritariamente que as populações deviam ser integradas ao restante da sociedade brasileira, a atual Carta Constitucional, né, passou a garantir, ou seja, a cultura e as reservas indígenas. Ou seja, é um grande, aqui, ó, superintendência, ao SPI, ou seja, processo de integração, agora a respeito à cultura, né? Tá correto? Né? Após a promulgação da Constituição de 1988, os povos indígenas da região conhecida como Amazônia Legal, mas também tribos como os Tupinambás, os Pataxós, não mais sofreram tentativas de invasões de suas terras. Poxa, gente, que isso, né? Infelizmente, essa questão acaba sendo desrespeitada, né? Nós vamos ter ali, engraçado, né? Sempre teremos invasão, ok? Detalhe, né? Infelizmente. Os direitos dos indígenas sobre as terras são definidos como originários, isto é, são anteriores à criação do próprio Estado brasileiro. Beleza? Levando em consideração dessa forma o processo histórico de dominação colonial. Correto. E 4. O atual texto da Constituição brasileira determina que o Estado deve proteger as manifestações culturais indígenas, promovendo exclusivamente nas escolas indígenas o ensino público do idioma nacional, ou seja, a língua portuguesa. Aí parece então com a ideia do Marquês de Pombal, né? O Marquês de Pombal é que faz essa situação, proíbe a língua nativa quando cria os diretórios, ok? Cuidado, gente, cuidado. Dica importante aí para a gente poder lembrar ali dos períodos dos diretórios relacionado à região, à história da região amazônica, beleza? Então vamos lá. Bom, então aqui a alternativa correta, eu falei que é a 1 e a 3, então a nossa alternativa correta é a letra C de certo, C de C. Não, 6 não. Vocês irão fechar essa prova e gabaritar, beleza? Certeza nesse aspecto. Galerinha do bem, né? Terminamos então as questões da prova da Universidade Federal do Certame de 2020. É com grande carinho que eu, o Emerson Soares, professor de História aqui do Acadêmico, me despeço de vocês e até a próxima. Vamos então ao Certame de 2021, a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Fui!